Bom dia, turma. Seja bem-vindo a mais uma aula no canal do professor Ednardo. Nessa pequena aula falaremos sobre a relação da matemática com outras áreas do conhecimento. A nossa equipe é composta por mim, Júlio, Alessandro, Tony, Eris, Zulmira, Kelly e Matheus. A relação da matemática com a física. Antes de adentrar no assunto da aula, vocês saberiam dizer o porquê a física tem uma ligação tão forte com a matemática? Bem, o astrônomo Galileu Galilei e o filósofo Francis Bacon vai tentar explicar essa relação entre essas duas áreas. Mas, antes de responder essa pergunta, vale ressaltar que a física se relaciona com várias outras ciências, entre elas a química e a matemática. No entanto, pode-se dizer que entre a física e a matemática há uma relação de proximidade muito maior. Isso possibilita dizer que a física não vive sem a matemática. Mas voltando à pergunta do início, por que a física tem uma ligação tão forte com a matemática? Como disse, o astrônomo Galileu Galilei e o filósofo Francis Bacon vai tentar explicar essa relação entre essas duas áreas. Para Galileu, a matemática é igual da física, ou seja, a física necessita da matemática para que possa se concretizar e apreciar verdadeiramente os conceitos físicos. Sendo assim, a física não anda sem a matemática. Já Francis Bacon diz que à medida em que a física evolui, ela necessita de um auxílio, uma ferramenta para que possa concretizar as teorias e conceitos desenvolvidos nas evoluções. E é nesse sentido, a matemática tem sempre uma ferramenta pronta e disponível. Podemos concluir então que ambas as áreas se auxiliam. Exemplos disso são os gráficos, os teoremas, as distâncias. A relação da matemática com a química. A química e a matemática são as ciências que estão intrinsecamente unidas, tanto por contexto histórico como em implicações práticas, de modo que na maioria das mensurações de eventos presentes na química temos a presença das mais diversas formulações matemáticas. E com a matemática podemos calcular a velocidade de uma reação química, números de átomos, massa e a densidade. E não é como estudar a química sem a matemática. Meu nome é Alessandro e vou falar da relação da matemática com a biologia. Podemos até pensar que a matemática e a biologia são disciplinas distintas, mas elas têm uma grande relação. Usamos a matemática dentro da biologia em diversas áreas. São elas: genética, morfologia, bioquímica, fisiologia, ecologia e saúde. Agora eu vou apresentar e falar um pouco da relação entre a história e a matemática. Por meio da história da matemática, pode-se verificar que a matemática é uma construção humana que foi desenvolvida ao longo do tempo e, por ser assim, permite compreender a origem das ideias que deram forma à cultura, como também observar aspectos humanos de seu desenvolvimento, enxergar os homens que criaram essas ideias e as circunstâncias em que elas desenvolveram. Ambrósio, ele fala assim: acredito que um dos maiores erros que se pratica em educação é desvincular a matemática das outras atividades. E, olhando assim claramente, a história praticamente ela propicia mostrar que a matemática tem um processo histórico, E, é gerada pelas necessidades práticas construídas para atender a certas demandas da sociedade. O matemático Pitágoras, ele foi o primeiro filósofo matemático a descobrir as relações da música com a matemática. Ele percebeu, que, ele passava em frente à oficina, segundo a teoria, ele passava em frente à oficina e escutou o barulho de martelo, ferramenta de oficina, assim, e viu que essas batidas tinham intervalo de frequência, entre cada uma, diferente. E ele viu que produzia harmonia também, harmonia de música, essas coisas. E ele foi percebendo isso e se interessando e começou a estudar. E foi aí que ele descobriu, que a música se relacionava com a matemática por meio de frequência, divisão de estrutura musical, essas coisas, harmonias e também novas formas de comunicar como ouvir a música. Também é muito importante isso. E foi assim que o Pitágoras descobriu a relação da matemática com a música. Relação da matemática com a economia. A matemática na economia é uma importante ferramenta na tomada de decisões. Ela consiste na aplicação de métodos matemáticos para representar teorias econômicas e analisar problemas propostos pela economia. A matemática permite aos economistas formular proposições significativas e testáveis sobre muitos assuntos complexos e abrangentes, que não poderiam ser adequadamente expressas informalmente.